vamos dar início à nossa programação com uma palestra da Zscaler. O tema é: você ainda usa VPN? Descubra por que a arquitetura tradicional não está preparada para o mundo cloud. E quem vai nos facilitar este tema é o Head de Engenharia da Zscaler aqui no Brasil, Diego Link. Seja bem-vindo, Diego. Muito obrigado, Cida, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E vou compartilhar minha tela aqui. Boa tarde a todos. Tá? Consegue confirmar, Cida, se está visualizando a tela aí? Perfeito, obrigado. Bom, a Cida já me apresentou, meu nome é Diego, sou líder de engenharia aqui para o Brasil, da Zscaler. A Zscaler é uma empresa já que existe há muito tempo, mas a operação da Zscaler no Brasil está começando agora, a gente está começando muito fortemente, estamos contratando várias pessoas aí, e esse é o início de uma longa caminhada aqui para suportar o território brasileiro. O tema de hoje é: você ainda usa VPN? Arquitetura para o mundo cloud. A gente vai discutir muito como que as empresas estão simplificando e transformando sua infraestrutura sobre a ótica de segurança, ok? Mas antes de começar a falar tecnicamente sobre a Zscaler, eu gostaria de falar quem é a Zscaler, tá? A Zscaler é uma plataforma de segurança desenvolvida na nuvem, nativa para a nuvem, para a nuvem. Tá? Ela existe há mais de 10 anos, está há 10 anos no quadrante mágico do Gartner, do Web Security Gateway, e nesse ano em particular, no último quadrante, nós somos os únicos líderes. Isso aconteceu principalmente por conta dessa revolução que todo mundo está escutando, do framework SASE que o Gartner lançou. A Zscaler tem muita sinergia com esse framework para simplesmente implementar segurança, controles e uma simplificação de toda a infraestrutura de tecnologia. No que tange a capacidade, a empresa tem mais de 6 mil clientes ao redor do mundo e presença em mais de 150 data centers ao redor do mundo, inclusive, obviamente, no Brasil, uma grande presença de infraestrutura aqui com 3 POP e 2 data centers. Para você ter uma ideia, hoje, essa cloud processa mais de 150 bilhões de transações diárias. Isso significa 10 vezes o volume do Google, de pesquisas no Google. Né? Outra métrica interessante que nem está aqui na apresentação, que a gente chama muitas vezes de efeito cloud. Se a gente tem uma ameaça que é bloqueada através do nosso sandbox, por exemplo, ou através do nosso Advanced Threat Protection, em algum cliente, por exemplo, a Siemens, que é um cliente nosso, lá na Alemanha, imediatamente, 1 minuto depois, qualquer cliente ao redor do mundo, inclusive os brasileiros, obviamente, estão protegidos contra essa ameaça. Nós simplesmente temos mais de 124 mil atualizações diárias de segurança na nossa cloud. Então, isso faz com que nós somos o maior player de segurança na nuvem, de infraestrutura de segurança na nuvem. Bom, vamos começar. Esse é o assunto de hoje. Vamos falar muito sobre nuvem, vamos falar muito sobre simplificação, transformação e segurança. Antes de começar a falar especificamente sobre a tecnologia, temos mais de 6 mil clientes no mundo, mas e no Brasil? No Brasil, todos os dias, mais de 1.000 empresas utilizam a infraestrutura e data center da Zscaler do Brasil. Essas são apenas algumas dos clientes que utilizam a estrutura hoje no Brasil. Tem clientes de todas as indústrias, desde automobilística, financeiro, mercado de seguros, mercado, enfim, né, industrial e várias outras verticais, tá? Se alguém tiver interesse sobre algum case específico, entender um pouquinho mais como é que a gente está apoiando todos esses 6 mil clientes, a gente pode com certeza ter uma reunião específica sobre isso. Falando sobre o mundo pré-cloud, né? O que mudou nos últimos anos? Tradicionalmente, as arquiteturas foram projetadas por um conceito hub and spoke, onde toda a tecnologia, toda a infraestrutura está centralizada em um ou mais pontos ao redor do mundo. Então, por exemplo, todo o meu stack de segurança, né, aquela arquitetura castle mode, que a gente costuma dizer, né, todo o meu stack de segurança, meu firewall, meu IPS, meu antivírus, meu DLP, minha inspeção SSL, meu proxy, tudo eu acabo consolidando
em um ou dois data centers ao redor do mundo e faço com que todo o tráfego da minha empresa acaba saindo por esse ponto seguro, né, dentro da minha infraestrutura. Essa tecnologia funcionou muito bem até agora, porém, ela tem grandes desafios de escalabilidade e principalmente de experiência para esse novo mundo que a gente está enfrentando agora, esse mundo mais dinâmico, que é o multi-cloud. Nesse contexto, a gente tem observado alguns desafios mais específicos, alguns casos de uso mais específicos. Um deles é a perda de produtividade, né? Como você faz o backhaul do teu tráfego, por exemplo, através de um MPLS, ou até mesmo uma SD-WAN, para você sair para um ponto único, onde você tem todo o teu stack de segurança, você acaba causando uma experiência não tão satisfatória. Isso se agrava principalmente quando os usuários vão trabalhar em casa. E na pandemia isso explodiu. E principalmente se você tem usuários ao redor do mundo e você tem um centro de gravidade, por exemplo, num data center no Brasil, muitas vezes você faz com que o usuário conecte lá da Alemanha, por exemplo, no Brasil para voltar para a Alemanha, né? Então, essa experiência tem causado perda de produtividade e insatisfação de vários usuários, principalmente Office 365, Zoom e outras tecnologias que explodiram também durante a pandemia. Outro ponto importante que acaba aumentando o risco de segurança, principalmente aí quando você pensa do ponto de vista de VPN, por exemplo, que é um dos tópicos que a gente vai cobrir bastante hoje durante a apresentação, você tem uma superfície de ataque. Como vocês observaram, durante a pandemia, essa superfície de ataque foi muito explorada, né? A quantidade de vulnerabilidades descobertas em gates de VPN, até o Colonial Pipeline e outros ataques que tiveram aí relacionando o uso de gates de VPN. Então, se você ter uma infraestrutura que é capaz de esconder esses gates de VPN, você trabalhar literalmente na escuridão, com segurança e ainda ofertando a melhor experiência, é chave para essa nova realidade. E, por fim, quanto mais você investe em tentar resolver esse problema, que começou por um perda de produtividade, começou a agregar mais risco de segurança, mais investimento você tem que colocar em infraestrutura e, o que é pior, mais complexidade. E se você pensa em cloud, eu começo a adotar um AWS no Brasil, aí eu ponho também AWS em Virgínia, ponho outra região, aí de repente eu adquiro uma empresa que usa Google Cloud, e aí ao mesmo tempo eu tenho 2 data centers no Brasil. Quanto mais essa complexidade, quanto mais esse ambiente cresce, mais difícil fica a gestão, mais difícil fica o controle e pior fica a experiência. E é nessa ótica, é esse novo cenário que a gente vem ajudar os nossos clientes. O próprio Gartner, no relatório que fala sobre o SaaS Framework, ele cita que, muitas vezes, quando você tem principalmente todo o teu ambiente centralizado, a gente chama de centro de gravidade, muitas vezes, né? Em um ou mais data center, isso acaba inibindo a dinâmica do negócio e faz com que você tenha um gargalo único, um ponto único de acesso. Isso faz com que, por exemplo, você não consiga usar todo o benefício do ambiente multi-cloud. Você faz com que todos os seus clientes conectem num ponto central para ir internamente, ir por um Express Route, um AWS Direct Connect, por exemplo, até a nuvem. Isso faz com que você tenha um ponto central. Isso não faz com que você não tenha todos os benefícios dessa agilidade que esse novo mundo de cloud e de aplicações SaaS vem a trazer para a área de tecnologia, para as empresas. Do ponto de vista de reduzir a complexidade, muitas empresas têm procurado, não, eu tenho um projeto de proxy, tenho um projeto de CASB, tenho um projeto de TMA, tenho um projeto de isolation, e nesse aspecto, quando você tem tudo no mundo on-prem, num appliance, é um pouco mais simples, porque você coloca vários appliances, tudo bem que o pacote passa por vários, ali tem várias consoles de gestão, mas queira ou não, está tudo num ambiente só, né? Agora, quando você põe isso na nuvem, e você, eu vou contratar uma empresa que vai fazer meu ZTNA, outra empresa que vai fazer meu proxy, outra empresa vai fazer meu CASB, isso se torna um grande problema, porque imagine que, dependendo do tráfego, o teu tráfego vai ficar saindo para um data center no Brasil, indo para a Alemanha, voltando para os Estados Unidos, voltando para o Brasil, dependendo da estrutura. Então, no final das contas, você tem uma péssima experiência. Então, é muito importante a gente trabalhar não só para aumentar a segurança,
mas sim para simplificar e transformar minha área de tecnologia. E nesse aspecto, a Zscaler, através da Zero Trust Exchange, uma plataforma que conecta aplicações, usuários de qualquer localidade do mundo, inclusive nós temos mais de 100 data centers ao redor do mundo que podem fazer esse exchange para você, é muito diferente com alguns players legados de tecnologia de segurança têm feito. Né? Eu acabo criando appliances virtuais na nuvem e digo que eu tenho uma solução na nuvem, mas na realidade eu só estou trocando o problema de lugar. Às vezes do data center eu passo a ser dentro de uma nuvem. Eu continuo centralizando todos os meus acessos lá. A nossa infraestrutura faz com que o usuário sempre tenha acesso mais rápido e direto ao conteúdo. As políticas são aplicadas na borda, né? O próprio SaaS fala Service Edge o mais próximo do usuário possível, independente de onde esse usuário esteja. Nesse aspecto, nós temos uma parceria muito forte com a Microsoft, inclusive ganhamos no passado o prêmio Parceiro do Ano de Segurança. Inclusive, nesse ano também, não está aqui no slide, ganhamos o prêmio de Zero Trust do Ano. Então, isso faz com que a gente entregue uma experiência superior para todos os clientes que usam, por exemplo, o Office 365. A gente tem peering, nossos data centers têm peering com vários data centers da Microsoft, tem com outros provedores de cloud, Google e tudo mais, mas a nossa plataforma realmente é uma plataforma homologada da Microsoft para trabalhar na frente do Office 365 e outros produtos da Microsoft. A gente tem uma integração muito forte com o caso da Microsoft também, com a parte do Sentinel e outros produtos da Microsoft. Agora, legal, falando um pouco de tecnologia aqui, resumindo, nós temos 4 áreas de solução. Uma para proteger a internet, outra para proteger o acesso privado, outra para proteger a parte de experiência do usuário, e a parte de Cloud Protection, a parte de postura e microsegmentação e proteção de workload. Hoje eu vou falar brevemente sobre a parte de internet, acesso privado e experiência digital. Sobre acesso à internet. Essas Zero Trust Exchange, esses mais de 150 data centers, podem fazer toda a tua parte de segurança, controle de acesso e proteção de dados. Quando eu falo em segurança, eu estou falando de toda a inspeção SSL, por exemplo. E, aliás, essa cloud tem mais de 150 patentes. Uma delas é de como a gente faz inspeção SSL. A gente realmente consegue fazer inspeção SSL em escala, em todo o tráfego do cliente, se for necessário. E com isso, nós aplicamos todo o nosso suite de proteção de malware, proteção de antivírus, proteção contra ameaças avançadas. Nós temos um Cloud Next Generation Firewall, IPS, Sandbox na nuvem. São todas as camadas de segurança e serviços que a gente pode ofertar na nuvem. Também, junto com isso, a gente faz a parte de controle de acesso, desde filtros de URL, filtros de websites, até a parte de CASB inline, para proteção, por exemplo, de aplicações SaaS específicas, com granularidade de dizer, olha, para essa determinada aplicação, o usuário pode consumir os dados, mas não pode fazer upload dos dados, por exemplo. Tá? E, por fim, a nossa suíte de proteção de dados também, que aplica DLP inline, de dados em movimentos, e DLP para dados que estão em repouso, at rest, em provedores de nuvem. Tá? Tudo isso o usuário consegue através de um client que conecta o usuário a essa estrutura. O cliente é super leve, ele simplesmente redireciona o tráfego do usuário, autentica e redireciona o tráfego do usuário, e o usuário tem acesso a todas essas proteções. E também, se você tem escritórios e regionais, né, muitas vezes você pode redirecionar todo o tráfego desse escritório para a Zscaler. Então, imagine hoje um escritório pequeno de 4, 5 funcionários, que você tem que ir por MPLS ou por SD-WAN para poder sair por um ponto central. Aqui não, imagine que mesmo esse escritório simplesmente estabelece um túnel através do roteador, aponta para a Zscaler e você já passa a ter o mesmo nível de segurança para qualquer usuário, inclusive em escritórios menores. Falando um pouco de Zero Trust Network Access, isso tem revolucionado o mercado, a Zscaler é líder nesse segmento também. E aqui a gente vê algumas coisas interessantes. O próprio Gartner fala que 80% do novo business digital vai ocorrer em 2022, já sendo acessado por Zero Trust Network Access. E em 2023, mais de 60% das empresas vão remover completamente VPN e começar a trabalhar nessa arquitetura de ZTNA. E qual que é a solução que a Zscaler tem de ZTNA? Vamos fazer um paralelo com a VPN. No momento, uma VPN tradicional, você conecta a VPN,
e acessa uma rede, né? Aí começa a mudar. Então, primeiro ponto, você tem uma superfície de ataque, você tem uma VPN, um gateway VPN exposto na internet, que pode estar vulnerável a ser explorado ali, um ataque de denial of service ou até uma exploração de uma vulnerabilidade. Número 2, você tem uma relação de confiança entre o usuário e a rede. Uma vez conectado, o usuário está dentro da rede corporativa da empresa, né? E número 3, você tem um centro de gravidade. Você acaba conectando num data center e aí, se o usuário precisa acessar algum recurso que está na nuvem, ele vai por esses links internos até a nuvem, por exemplo, né? Quando a gente pensa com os Zscaler Private Access, como que a gente faz? Primeiro, você coloca um App Connector em cada ponto, são VMs, né, com 4 GB de memória aqui, que cada uma aguenta 500 MB de throughput. Então, se precisa de mais, simplesmente escala ele, a gente gerencia o load balance. Mas aqui se coloca um App Connector aqui dentro do seu ambiente. Esse App Connector só faz o tráfego de saída. Então, você pode fechar todo o teu data center, se só tem aplicações internas, sem nenhum IP público, sem nenhum acesso de entrada, só faz conexões de saída para a nuvem da Zscaler. E você pode colocar esse mesmo App Connector em diversos pontos, por exemplo, em outros pontos da tua nuvem. E aí, quando o usuário acessa um recurso, e aqui é importante, porque alguns players de segurança fazem ZTNA, mas com foco em aplicações web, com proxy reverso. Nós também fazemos com proxy reverso, mas nós fazemos ZTNA em protocolo de rede, TCP e UDP. Então, o exemplo que eu vou dar, por exemplo, é um exemplo do SAP. Então, imagine, o usuário está na sua casa, ele abre o SAP GUI. O SAP tenta conectar no servidor interno, SAP.local, por exemplo. O nosso cliente redireciona ele para a nuvem. Na nuvem é validado. Quem é esse usuário? Qual é a identidade dele? É a CIDA. A CIDA tem privilégio para acessar o SAP? Tem. E eu levo ele direto, através de um túnel TLS, até o SAP. Importante. Eu não conectei esse usuário na rede. Ele nunca recebeu um IP da rede. Ele recebeu um túnel que conectou ele até a aplicação SAP. Com isso, eu evito qualquer movimento lateral. Se der um port scan na rede, se tiver um vírus na máquina do usuário tentar explorar a rede, ele não consegue ver nada da rede. Eu simplesmente estou dando acesso direto de um usuário a uma aplicação com base em identidade, com base em postura. Posso validar, por exemplo, a presença de um EDR, de um antivírus, de qualquer coisa, ou no domínio da máquina, por exemplo. Além disso, outra coisa que revoluciona a experiência do usuário nesse contexto é o fato de eu acessar o recurso diretamente. Então, eu posso estar acessando o SAP, por exemplo, que está na nuvem, eu acesso o CRM, ao mesmo tempo que está dentro do data center, eu acesso a minha ferramenta de marketing, que está dentro do Google, e tudo sempre direto, sempre conectando no recurso mais próximo. E não só isso, se eu tenho que dar acesso a terceiro, é muito mais simples, não preciso trabalhar em segmentar a rede. Se eu tenho que dar acesso após a uma empresa que foi adquirida, eu consigo simplesmente, mesmo que eu tenha conflito de IP entre as duas redes, colocar as empresas para se comunicarem de uma aplicação com outra de uma maneira muito rápida e ágil, muito mais segura. E sempre, obviamente, detalhando todo o que acontece, quem está conectando o quê, com base em qual política, enviando para o teu CIEM local, por exemplo. Então, esse é o nosso produto que tem revolucionado o mercado de acesso remoto. Esse é um exemplo da Siemens, né? A Siemens, usando essas duas tecnologias de acesso à internet e de acesso privado, conseguiu reduzir o custo de rede em mais de 70%. Pense que os MPLS que conectavam as filiais, eles começam a ser muito menos utilizados, na média de 50% a 100%, porque você passa a acessar diretamente os recursos através da internet, de uma forma muito mais segura e, o que é melhor, transparente para o usuário. O usuário simplesmente abre o SAP e funciona, ele abre a aplicação web e funciona. Ele não tem um portal para entrar, para clicar, para eventualmente ter uma espécie de VDI lá para me dar acesso à aplicação. Não, a experiência é natural e muito mais segura. E por fim, esse mesmo cliente que faz tudo isso, faz uma terceira coisa. Você pode monitorar a experiência do teu usuário. Como é que está a experiência do usuário ao usar a internet, ao usar esses recursos privados. Então, aqui tem um exemplo interessante, que imagine que um CEO está viajando, está em Sydney, né, e tenta acessar o Outlook, ou o Gmail, por exemplo, e está lento. O que está acontecendo? Será que é o Wi-Fi do aeroporto que ele está? Será que é o DNS? Será que é a máquina dele? Será que é a Zscaler? Será que não? Será que é a instância, enfim, do provedor de e-mail dele é local que não está entregando uma performance satisfatória? Então, eu consigo, em tempo real, dar essa visibilidade. Nesse exemplo,
Existe uma perda de pacote considerável entre o Wi-Fi dele e o roteador wireless dele. Então, a gente consegue ofertar essa visibilidade, tanto para casos mais reativos como esse, onde eu vou pesquisar um usuário que está tendo um problema, quanto casos proativos. Olha, os meus usuários, por exemplo, sei lá, da região Nordeste, quando vão acessar Salesforce, não estão tendo uma experiência tão boa. E eu consigo agir de uma maneira mais proativa. Então, essa é a plataforma, resumindo, da Zscaler, que tem revolucionado o mercado de segurança de informação e de acesso remoto. A jornada da transformação passa por 3 passos. Primeiro, elevar o nível de segurança, proteger uma plataforma completa de segurança na nuvem. Segundo, simplificar essa estrutura. Desde eu ter, amanhã, minha área de desenvolvimento põe uma nova aplicação, uma nova cloud, eu tenho que pensar em conectividade. Para quê? Dependendo, eu só tenho que pensar em colocar um App Connector lá e começar a trabalhar, começar a dar o acesso, definir as políticas de quem tem acesso ao quê. E, por fim, transformar essa arquitetura, estar preparada para fusões e aquisições, estar preparada para crescer rapidamente na nuvem, estar preparada para migrar o teu workload de um ambiente on-prem para a nuvem. Então, essa é a jornada da transformação, é isso que a Zscaler quer fazer com todos os clientes ao redor do mundo, e é isso que nós estamos aqui para apoiar. E, por fim, para fechar a apresentação de hoje, eu deixo todos com uma grande mensagem. O grande fortaleza da Zscaler é a plataforma. É uma plataforma onde a gente faz todos esses enforcements, ocorrem na nuvem. E imagine que você tem isso em mais de 150 data centers ao redor do mundo. E o nosso objetivo como empresa é fazer que qualquer Wi-Fi, seja do aeroporto, seja de uma cafeteria, seja de um cliente, seja da sua casa, seja uma nova rede corporativa da sua empresa. Muito obrigado a todos. Obrigada, Diego. Diego, sobrou um tempinho rápido aqui. Tem um comentário e uma pergunta aqui para você no nosso sistema, tá bom? Vamos lá, ótimo, adoro. Vamos lá. Olha, primeiro um comentário aqui do Alcir de Castro Silva Neto, dizendo parabéns, tá, pela exposição. Ele certamente vai avaliar a sua solução. Depois eu encaminho para você aqui o e-mail dele, tá bom? Mas está parabenizando você aqui, achou bastante interessante. E uma outra pergunta, questionando se isso funciona para um file system ou um SSH/RDP. Excelente pergunta. Essa é a diferença de você implementar no protocolo de rede, tá? E dar transparência para o usuário. Tanto um SSH quanto o RDP vai funcionar. E vai funcionar da mesma maneira que funciona dentro do escritório. Quando eu falo que em experiência, eu não estou falando só de performance. Que a gente tem alguns aspectos que a VPN tem fragmentação, a gente usa janelas de TCP maior, começa a otimizar a performance do usuário. O próprio cliente de SAP, esses dias aí, 2 semanas atrás, quando usou o SAP pela primeira vez nessa plataforma, ele falou, meu Deus, como é que vocês conseguem ofertar uma performance mais rápida que a minha VPN? Parece que o SAP está na internet. Eu falei, parece. Ele está realmente, mas só para você. E assim, sim, funciona RDP, funciona SSH e funciona o compartilhamento de arquivo. Você acessa da mesma maneira seu compartilhamento de arquivo, seu SSH, seu servidor, como você acessa dentro do escritório. Isso tem acelerado a inovação. A área de desenvolvimento, às vezes tem que colocar jumping box para ter mais detalhe da auditoria de quem está acessando o quê. O desenvolvedor simplesmente acessa o Git, acessa um cluster de Kubernetes da casa dele diretamente com toda a segurança e auditoria. Então, isso sim é entregar uma melhor experiência e mais segurança ao mesmo tempo. Ok. Parabéns pela excelente apresentação, Diego, por estrear aqui conosco no Security Leaders. Outros parabéns aqui, Luiz Fernando Ribeiro de Paiva, da Uniub também, mandando parabéns. E também parabéns pela realização do evento. Que legal você já com a gente aqui, Luiz Fernando e outros. Vamos continuar. Security Leaders não para. E ótimo a gente abrir aqui já com uma excelente apresentação aqui. Muito obrigada, Diego. E agora é com você, Cida. Vamos dar continuidade aqui ao nosso Obrigado evento. a todos. Um grande abraço. Obrigada, Diego. Obrigada, Zscaler, por nos trazer informações tão importantes à nossa comunidade.